As doenças cardiovasculares, problemas fisiológicos do coração e da circulação, representam a principal causa de mortes no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora, uma morte a cada 1 minuto e meio. Tem sido a principal causa de mortalidade desde a década de 60. Principal grupo de causas de mortes em todo o mundo, sendo responsáveis por mortes prematuras e perda na qualidade de vida. Ao final deste ano de 2022, quase 400 mil pessoas brasileiras morrerão por doença do coração e da circulação. Muitas dessas pessoas poderiam evitar suas mortes, ou postergar com cuidados preventivos, mudanças de hábitos alimentares e realização de programas de exercícios físicos ou atividades físicas regulares. Implementar isso na sua rotina de vida diária. A definição de doenças cardiovasculares total engloba 10 causas: cardiopatia reumática, doença isquêmica do coração, doença cerebrovascular, cardiopatia hipertensiva, cardiomiopatia, miocardite, fibrilação, flúter atrial, aneurisma aórtico, doença vascular periférica e endocardite. As doenças cardiovasculares foram a principal causa de morte no Brasil em 1990 até 2017. Desses problemas cardíacos, a doença isquêmica do coração, também conhecida como infarto agudo do miocárdio, foi o número 1 de mortes no país. A taxa de mortalidade é a maior na população idosa e o número total de mortes por doenças cardiovasculares aumentou provavelmente com o resultado do crescimento e do envelhecimento populacional. Relacionadas à redução do fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco, que causa uma deficiência na oferta de alimento e oxigênio e também no recolhimento de resíduos, os lixos produzidos durante o metabolismo das células. A causa mais comum de doença isquêmica do coração é a doença aterosclerótica, que causa obstrução ou prejudica a passagem de sangue pelas artérias coronárias do coração. É uma condição crônica de apresentação variável que progride desde uma longa fase assintomática até a angina estável. A angina estável seria a presença de dor no coração mediante a esforço, ou também uma angina instável, quando não há noção de quando vai surgir, às vezes em repouso. Para esgotar o tema sobre as cardiopatias, precisaríamos de um vídeo extremamente longo. No entanto, neste vídeo vamos falar apenas das doenças isquêmicas cardíacas, já que é a causa maior de números de óbitos entre os cardiopatas. A inatividade física é um dos maiores problemas de saúde pública, sendo o sedentarismo que está fortemente relacionado à mortalidade por todas as causas e também por doenças cardiovasculares. Portanto, é de fundamental importância priorizar um forte combate ao sedentarismo. Normalmente, o questionamento sobre os hábitos de atividade física, a adoção de um estilo de vida mais ativo são feitos rotineiramente nas consultas médicas. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de alguns estudos onde demonstramos a importância de realizar exercícios e atividades físicas para a saúde do coração. Em um deles, demonstramos um papel positivo dos altos níveis de atividades físicas diárias e a realização de exercícios físicos regulares, tanto na prevenção como no tratamento da hipertensão, que é um fator para o desenvolvimento de cardiopatias, tanto para indivíduos adultos, como também para indivíduos jovens, como também para indivíduos transplantados, aqueles indivíduos que receberam um coração de um doador. Uma vida onde o comportamento sedentário é presente está relacionada a uma pressão arterial elevada desde a infância, que pode prejudicar a saúde do coração ao longo dos anos. Mas, mesmo diante de tantas evidências, alguns indivíduos com problemas cardíacos não adotam mudanças comportamentais e muitas vezes ainda justificam essa falta de iniciar um programa de exercícios físicos regulares porque o médico, um cardiologista, disse que ele não pode realizar esforços físicos. Mas se pararmos para pensar, realizamos os mais diversos esforços físicos no dia a dia. Subir uma escada, pegar uma sacola, mudar um móvel de lugar, pegar compras ao mercado, na feira, pegar no colo uma criança, ou brincar com seus netos, seus filhos. Muitas vezes, esses esforços não podem ser dosados. Já em um programa de exercícios físicos regulares, todos esses esforços podem ser dosados e adaptados para todas as condições e níveis de cardiopatia, o que torna a prática de exercícios físicos regulares seguros
para essa população e quebra qualquer objeção em relação à justificativa de não realizar exercícios por não serem seguros. Para você entender sobre esse panorama e traçar uma mudança de hábitos urgentes, fique até o final do vídeo, porque é sobre isso que vamos abordar em nosso vídeo de hoje. Roda a vinheta. Não é incomum termos conhecidos ou familiares que sofrem com alguma doença cardiovascular, mas são resistentes a mudar seus hábitos relacionados à alimentação e, principalmente, a adotar um estilo de vida mais ativo, inserir programas de atividades físicas regulares na sua rotina diária ou até mesmo começar um programa de exercícios físicos supervisionado. Muitas vezes, a justificativa é que há uma orientação médica de não realizar esforços físicos. Mas será mesmo? Temos duas hipóteses. A primeira é: essa pessoa está criando apenas uma objeção para não mudar seus hábitos e tentar melhorar a sua qualidade de vida, e usa essa justificativa como se fosse uma muleta, tá? A segunda hipótese é que realmente ela passou com um profissional extremamente desatualizado que realmente passou esse tipo de informação. É a hipótese menos provável, mas que infelizmente também pode acontecer. Por exemplo, é comum eu receber alguns clientes, após passarem por consultas com algum especialista da saúde, que vem com recomendação de iniciar um programa de exercícios, porém somente fazer hidro ou natação. Esses pacientes, na grande maioria, não têm uma única comorbidade. Além de cardíacos, são sarcopênicos, possuem pouca massa muscular, são osteopênicos ou já está com osteoporose, né, a densidade óssea está bem fraca, ou tem alguma osteoartrite em alguma articulação do corpo, na grande maioria joelho ou quadril, que hoje há um grande consenso na área da saúde, principalmente na área dos exercícios físicos, inclusive com muitos trabalhos sérios publicados em revistas internacionais renomadas ou que fazem parte de algum guideline, né, publicado no American College of Sport Medicine, que eu considero, né, nesse caso, a Bíblia da Educação Física. Tem muita coisa bacana lá no American College que nos ajuda muito com a nossa prática profissional, nos dá segurança e embasamento de trabalho, que inclusive reforça a importância do indivíduo iniciar um programa de exercícios que realmente vai melhorar as suas capacidades físicas, que são mais importantes e determinantes por conta do seu histórico de saúde. Nestes casos, a hidro e a natação, apesar de serem uma das estratégias e recursos físicos que podemos usar, nem sempre vai ser a melhor opção. Daí a importância do diálogo entre os profissionais, né, e uma equipe multidisciplinar para elaborar uma estratégia mais assertiva. No último trabalho de pesquisa que eu participei, lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, com uma equipe multidisciplinar, os dados do grupo da assistência social nos apontava que a maioria das pessoas viviam com até 2 salários mínimos. A primeira objeção, neste caso, onde o médico indica à pessoa, olha, você só pode fazer natação e hidro, é criada uma forma de não conseguir iniciar um programa de exercícios físicos regulares. Eles falam o seguinte: já que o médico disse que eu só posso fazer hidronatação, e normalmente são aulas mais caras, que comprometem uma boa parte do meu salário, e como eu não posso fazer outra coisa, e eu não posso pagar por isso, não vou fazer nada, né? É melhor não fazer nada, que é mais seguro, eu não vou evitar algum problema futuro. Desde 2012, eu venho discutindo e criando estratégia para que as pessoas se exercitem, mesmo que não tenham condições financeiras. Tanto que em nosso grupo criamos uma apostila ensinando várias estratégias para mudarem os hábitos de vida dos pacientes que eram atendidos lá. No caso, como profissional de educação física, desde 2012 estamos ensinando como se exercitar em casa, adaptando equipamentos, controlando a intensidade dos exercícios, né, sem fazer de maneira, né, largada, tendo um controle pela uma escala de percepção de esforço, e o mais importante, sem gastar nada, sem ter que reclamar que a academia é longe ou cara. Hoje mesmo, muitos moram em prédios que já disponibilizam equipamentos ou possuem academia nos condomínios, né, para os condôminos.
Temos em algumas cidades academias populares que ficam em parques, em praças, em centros esportivos e que oferecem esses tipos de programas de exercícios de maneira gratuita. Temos muitas opções para iniciar uma rotina bacana e sair do sedentarismo. E o mais importante de tudo isso, que em 2020, no ano inicial da pandemia, virou um consenso que a prática de exercícios físicos regulares em casa deveria continuar, mesmo no isolamento, sendo uma posição clara entre cardiologistas, médicos do exercício e demais especialistas, como os profissionais de educação física, que é no meu caso. Ou seja, não importa a sua condição financeira ou de equipamentos, o que você realmente precisa é começar. Aquelas pessoas que são cardíacas, ou até mesmo pessoas que foram transplantadas, ou seja, que o coração original que já não funcionava bem, ela precisou receber um coração novo de um doador, mas que seguem as recomendações de tratamento para o seu problema, reportam uma série de benefícios para a saúde. 50% dos pacientes relatavam uma qualidade de vida favorável, melhoraram sua capacidade funcional em até 50%, ou seja, aquelas atividades básicas do dia a dia, tomar banho, limpar a casa, ir ao mercado. O coração e outros órgãos e sistemas corporais trabalham com menor esforço e maior eficiência. Melhora da angina em repouso, aquela dor que muitos relatam, né, como se fosse uma facada irradiada pelo pescoço e pelos braços, porque o sistema cardíaco começa a ficar mais eficiente. Há uma redução de 20 a 25% no índice de mortalidade com a prática de atividade física e exercícios físicos regulares em paciente pós-infarto do miocárdio. Os programas tradicionais de reabilitação cardíaca enfatizam formas aeróbias de treinamento, mas hoje temos bons artigos científicos que demonstram a importância de realizar também um treinamento de força muscular. As atividades da vida diária geralmente requerem contrações mistas, estáticas e dinâmicas, além de um certo grau de força e resistência muscular no corpo. Fato que reforça a necessidade de inclusão de exercícios resistidos, ou seja, musculação, nos programas de reabilitação cardíaca, que inclusive geram um menor duplo produto em relação aos exercícios aeróbios, aqueles exercícios que você faz caminhando, correndo, nadando, pedalando. Mas afinal, Messias, o que é o duplo produto? Eu vou tentar explicar de uma maneira bem rápida e simples, para que todos possam entender. A função do coração é bombear sangue para todas as partes do corpo, inclusive para ele mesmo. O coração ele tem 4 câmaras, compartimentos, né, que são separados e por onde circula o sangue que é rico em oxigênio e o sangue que é pobre em oxigênio. Nós chamamos esses compartimentos, essas câmaras, de átrios e ventrículos. Como no coração, por intermédio das suas câmaras, não há uma fusão imediata do sangue para o miocárdio, ele precisa de uma rede vascular externa para isso acontecer. E o próprio coração, ele remove o sangue pelas artérias e veias coronárias e suas ramificações que estão ali rodeando todo o coração. Quando há um problema de oferta e remoção total ou parcial de sangue pelo coração, ocorre o que nós conhecemos como infarto agudo do miocárdio e causa a doença isquêmica do coração. Isquemia é um termo médico usado que significa deficiência ou ausência de suprimento sanguíneo e, consequentemente, de oxigênio em um determinado tecido ou órgão do corpo. Quando começamos a se exercitar, nossa frequência cardíaca ela aumenta e nossa pressão arterial aumenta também, ou seja, pressão arterial aumentada dificulta a saída de sangue no coração e, consequentemente, a oferta de oxigênio para ele mesmo. O risco cardiológico em atividades físicas e exercícios físicos estão relacionados com a isquemia relativa, ou seja, a falta de sangue para o miocárdio em relação com a demanda por oxigênio dada pelo aumento do trabalho do coração. O duplo produto é um parâmetro aceito como indicativo de trabalho cardíaco durante essas atividades físicas e exercícios físicos regulares. A sua definição é a pressão arterial sistólica multiplicada pela frequência cardíaca. A pessoa está lá realizando o seu exercício físico, eu vou aferir a pressão arterial sistólica dessa pessoa, vou aferir a frequência cardíaca dela, vou pegar o valor da frequência cardíaca e o valor da pressão arterial sistólica e vou multiplicar um pelo outro. Vai me dar um número. Esses números são os pontos de referência que nós temos para a segurança cardiovascular ou para o risco cardiovascular.
A segurança cardiológica em atividades físicas e exercícios é marcada por menores elevações do duplo produto. Valores de duplo produto igual ou acima de 30.000 são aceitos como indicativos de risco cardiovascular. Pesquisas demonstram que um duplo produto de 23.500 pode ser colocado como um valor limite seguro para indivíduos com doenças isquêmicas do coração. Quando forem realizar exercícios aeróbios contínuos, como caminhar, correr, pedalar, nadar, sabemos que esses exercícios, feitos de maneira contínua e progressiva, ou seja, com aumento de intensidade, a pressão arterial sistólica, que é a força ou a pressão exercida pelo sangue contra as paredes arteriais, ela vai aumentar linearmente com a intensidade do exercício. Então, quando a pessoa cardiopata realizar exercícios aeróbios contínuos e progressivos, o profissional de educação física, ele pode usar esse parâmetro para deixar o seu trabalho mais seguro e ficar atento a esses valores limítrofes de segurança para o seu cliente. No caso de estudos que usaram a musculação como exercícios de reabilitação para os cardiopatas, os resultados mostraram que em nenhuma das situações de treinamento avaliada, o duplo produto foi maior que 21.500. E bem abaixo do que seria indicativo de risco cardiovascular, que seria um duplo produto acima de 30.000. Em resumo, não fazer exercícios provavelmente vai te trazer uma piora na sua condição de saúde e qualidade de vida. E também vai aumentar o risco de você desenvolver outras doenças quando o cardiopata resolve não fazer nada. Quando comparado àquelas pessoas que também são cardiopatas, mas fazem exercícios físicos regulares e mudaram seus hábitos. As pessoas morrem de medo de serem vítimas de roubo de arma de fogo, seja em briga de trânsito, em latrocínio, e morrerem por conta disso. No Brasil, entre 2015 e 2019, de acordo com o Atlas da Violência no Brasil, foram totalizadas 205.806 mortes por armas de fogo, ou seja, em 5 anos chegamos neste valor. Óbitos por Covid no Brasil, quando a gente vê o valor acumulado até os dias de hoje, desde o início da pandemia, são 692.743, de acordo com o Ministério da Saúde, na data de hoje. Hoje é dia 25 de dezembro de 2022, 21 horas, é o horário que eu estou produzindo esse vídeo aqui no Projac de Guarulhos. Já ocorreram 396.838 mortes por doenças cardiovasculares no Brasil, só no ano de 2022. Isso de acordo com o cardiômetro que é utilizado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas por que eu trouxe esses números? Porque as pessoas têm muito medo de morrer por algumas situações, mas não têm por outras, principalmente as doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte, é o que mais mata no Brasil nos dias atuais. Normalmente, pessoas seguem algumas normas de segurança para evitar a morte, como, por exemplo, comportamento de quem tem medo de morrer por arma de fogo. Muitos não saem de casa, evitam conflitos com pessoas desconhecidas, ou saem em horários que são considerados mais seguros, evitam andar sozinhos, saem em grupos ou saem de carro. No caso do Covid, muitos tomaram vacina, usam frequentemente o álcool, usam máscaras em locais fechados, tem todas as medidas protetivas. Já os cardiopatas, muitos não mudam seus hábitos, continuam sedentários, se alimentando mal. Como é um problema que, digamos, que é invisível aos olhos, não tem a total dimensão da gravidade que é e os riscos que estão correndo. Portanto, se você é cardíaco, ou tem na família, ou alguém próximo que você gosta muito, problemas relacionados ao coração, incentivo agora a iniciar um programa de exercícios físicos regulares. Existem profissionais de educação física e ferramentas de controle que são seguras e validadas para te ajudar neste processo. Lembre-se, o coração não sofre apenas por amor, muitas vezes sofre pela falta de amor, o amor próprio, a falta do autocuidado, de querer viver mais, melhor e com qualidade de vida. Cuide-se! Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtirem e compartilharem esse vídeo, se possível, com aquele que você ama muito e gostaria de ver o melhor. Se esse vídeo chegar a 1.000 visualizações e 500 curtidas,
eu vou compartilhar com vocês gratuitamente minha planilha que eu uso para calcular o duplo produto dos meus clientes que são cardiopatas, que eu atendo em consultorias. Ela está bem bacana, está bem didática e fácil de usar. E se você tiver interesse, é só comentar, eu quero. E aí, deixe o seu e-mail, e assim que a nossa meta proposta nesse vídeo for atingida, eu vou enviar para todos. Um forte abraço e até a próxima!